no outro programa. Nossa, 18 anos, coisa boa. Peraí que tem gente entrando. Ok, deixa eu apagar aqui então. Certo, deixa eu me localizar. Ok. Então, bom, vamos recordando onde que a gente parou a aula passada, né? Então, na aula passada, a gente viu a equação geral de uma reta no plano, certo? Então, essa equação é da forma ax mais by mais c igual a zero. Opa, pera lá, aqui, né? Peraí, só um instantinho, gente, que tem gente chegando ainda. Ok. Certo. Então, bom, a equação geral da reta no plano, então a gente viu como obter essa equação, né? A gente precisa de 2 pontos para encontrar esses coeficientes A, B e C, resolvendo um sistema, né? Vimos que essa equação, ela não é única, né? Se a gente multiplicar essa igualdade por qualquer constante não nula, né? Qualquer k diferente de zero, a gente obtém uma outra equação, mas que nos dá o mesmo conjunto de pontos, né? Só não é única a forma de escrever essa reta. Então, vimos exemplos, etc. Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Então, se esse coeficiente b aqui for diferente de zero, a gente consegue isolar o y nessa equação. Então, não sei se vocês se lembram, mas o coeficiente b diferente de zero, ele está relacionado ao fato da reta não ser vertical. Então, b diferente de zero, então, a nossa reta R aqui, pera lá, deixa eu colocar, né? Se a gente tiver uma reta R com essa equação geral e b for diferente de zero, então R é uma reta não vertical. Então, só lembrando rapidamente, quando a gente tem uma reta vertical, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Então, quando a gente tem uma reta vertical, todos os pontos dessa reta têm o mesmo x, certo? Então, isso é da forma k, y. Não, deixa eu colocar. Todos os pontos, então, k, y1, né? Aqui eu tenho outro k, y2, etc. Então, essa reta tem a equação x igual a k, certo? Ou, né, se preferirem, x menos k igual a zero, que aí tá nesse formato aqui. Então, vejam, né, temos a igual a 1, c igual a k e b igual a zero. Então, para essas retas verticais, a gente não consegue fazer o que eu vou fazer agora, tá? Que é isolar o y, porque de fato a equação geral dessas retas é isso que está dado aqui e não tem como melhorar. Agora, né, se b for diferente de zero, a gente consegue então isolar y. Então, vou fazer, ó, by igual a menos ax menos c e posso então dividir por b e obter, né, menos a sobre b x menos c sobre b. Então, esses novos coeficientes que a gente encontra, né, esse daqui, vamos chamar de m, esse coeficiente, e esse daqui, vamos chamar de b til, nesse primeiro momento. Só para gente saber que não necessariamente esse coeficiente que aparece aqui é o mesmo bzinho que multiplica o y aqui antes. Tá? O livro chama de bzinho, isso pode gerar uma certa confusão, mas não é. Então, a nova equação da reta que a gente obtém é y igual a mzinho x mais bzinho til. Vou colocar esse til para diferenciar. Certo? Então, esta daqui
é a equação reduzida. Professora, Oi, a aula está sendo gravada? está sendo gravada em outro programa. Ah, tá. E que não apareceu nada, eu pensei que não estava gravando. Aham, sim, sim, é que eu tô gravando com o OBS, aí ele grava essa câmera e depois eu jogo lá no YouTube. Tá bem? Então, essa equação aqui que a gente achou com esses novos coeficientes, mzinho e b, tio, é chamada a equação reduzida da reta. Então, reduzida, né? Quando a gente isola o y. E esses coeficientes, eles têm nome. Então, m é o coeficiente angular, já veremos por quê, esse nome, angular. E b, tio, é o coeficiente linear. Então, esses dois m e b, tio, eles são únicos. Então, nós temos isso agora. A equação reduzida da reta, ela de fato é única, enquanto a equação geral a gente viu que não. Certo? Então, por isso, né, é o coeficiente angular, o coeficiente linear. Tá? Bom, coeficiente angular ou inclinação da reta, né? Como veremos, outra inclinação. Bom, então deixa eu apagar aqui esse caso da reta vertical, né? Que a gente não pode fazer esse procedimento, porque quando, como falamos, né? Quando a reta é vertical, o b é igual a zero, e aí eu não posso aqui dividir por b, né? Então, não podemos fazer isso. Bom, nós vamos começar então agora com o primeiro teorema, que vai nos dizer como encontrar esses coeficientes aqui em função das coordenadas de dois pontos sobre a reta. Certo? Então, vou começar aqui, ó, é o teorema 37, que diz o seguinte, então. Certo? Então, se eu tenho R, uma reta não vertical, passando por dois pontos, então A com coordenadas XA, YA, e B com coordenadas XB, YB, certo? Com equação reduzida. Então, eu vou colocar y igual a mx mais b. Vou fazer como está na apostila, certo? Né? Lembrando que este b não é geralmente esse mesmo bzinho aqui, tá? Ok. Então, tem-se o seguinte, ó. Então, este mzinho vai ser YB menos YA dividido por XB menos XA, é o famoso delta Y sobre delta X, tá? E B vai ser, então, XB YA menos XA YB dividido por XB menos XA. Certo? Então, aí temos... Pera lá, deixa eu só subir aqui um pouquinho esse Y, só para não... Ali. Temos aí... Então, vejam que realmente, ó, estão bem determinados, né? Se eu tiver aí dois pontos, a gente encontra esses coeficientes, né? Desde que seja uma reta não vertical. Opa, pera lá que tem gente chegando.
Tá bem, gente? Até aqui tudo bem? Ok. Bom, então, vejam, né? É bem simples, vamos ver aqui a demonstração. Deixa eu colocar aqui. Desse teorema, ela é tranquilinha de ver. Então, primeira coisa, né? Primeira observação. Voltando aqui para... Vou colocar aqui no cantinho de novo aquele desenho. Então, quando a gente tinha uma reta vertical, né? Vejam, como o x é sempre o mesmo para todos os pontos dessa reta, né? Igual a uma constante. Então, a diferença entre esse x é zero. Por isso a gente não pode, né? Por isso a gente precisa supor que a reta é não vertical para não dividir por zero. Então, quando a gente tem uma reta aqui, né? Não vertical, seja ela horizontal, seja ela inclinada. Então, o que a gente está dizendo aqui, né? Ó, vou colocar aqui o ponto A, aqui o ponto B, certo? Então, eu tenho aqui XA, YA, aqui XB, YB, certo? Então, veja, né? Esse quociente aqui, como eu observei, é o delta Y. Então, nós temos aqui esse triângulo retângulo, né? Em que os catetos são, este cateto é exatamente no meu desenho, né? YB menos YA, né? E este outro cateto é XB menos XA, né? Então, esse quociente aqui que a gente está definindo como sendo o coeficiente mzinho, né? Quer dizer, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, é a tangente desse ângulo aqui, esse ângulo θ, certo? Deixa eu só colocar aqui, ficar melhor de ver. Então, esse cateto é XB menos XA, né? Então, por isso chama-se esse coeficiente angular, quer dizer, do que a gente está vendo aqui nesse teorema, né? Esse M é exatamente a tangente deste ângulo θ, né? Que é o ângulo, então, que a reta faz com a direção horizontal, quer dizer, com uma outra reta paralela ao eixo X, né? E esse coeficiente linear, ele é o que empurra essa reta para cima ou para baixo, tá? Como nós veremos. Então, é isso que nós temos. Então, o que eu estava dizendo é assim, ó, quando a gente tem uma reta que não está nessa situação de ser uma reta vertical, esse XB menos XA é diferente de zero. Por isso que a gente pode dividir por ele aqui, nesses dois quocientes. Certo? Então, veja bem, né? A gente está, supondo que a equação reduzida da reta é y igual a mx mais b. Então, esses dois pontos têm que satisfazer essa equação, certo? Ou seja, se eu fizer YA, isso tem que ser igual a mxa mais b, e YB tem que ser igual a mxb mais bzinho. Então, as duas coisas aqui têm que acontecer, já que esses dois pontos estão sobre a reta, tá? Então, veja bem, se eu fizer a equação de baixo menos a de cima, né? Então, vejam, o que vai acontecer, ó? YB menos YA vai ser MXB menos MXA, né? E o Bzinho menos o Bzinho desaparece. Ah, isso. Então, aqui a gente pode colocar em evidência esse Mzinho e deixar Mzinho que multiplica XB menos XA. E aí, como observado, XB menos XA é diferente de zero,
Então, a gente pode passar dividindo para o outro lado para encontrar mzinho. E a gente encontra exatamente mzinho igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Então, né, vou colocar aqui, passando, dividindo por isso, a gente encontra mzinho igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Então, isso resolve aí o caso do mzinho. E para o bzinho, fazer aqui de preto. Para o bzinho, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer multiplicar de cima, a equação de cima por xb e subtrair a equação de baixo multiplicada por xa. Porque aí eu faço desaparecer esse termo aqui. Certo? Então, a gente vai multiplicar essa de cima por xb, a de baixo por xa, e vou fazer a de cima menos a de baixo. Tá? Então, veja, né? Vou ficar aqui com, xb ya, né? Menos xa yb é igual a, aqui eu vou ter, vou escrever mxaxb, né, mais bxb menos mxbxa mais bxa. Então, vejam, né? Este termo cancela com esse termo. Aqui eu tenho, vai me sobrar então o quê? B que multiplica xb menos xa, né? Igual a igual a xb ya menos xa yb. E aí, né, esse xb ya é diferente de zero, como estamos falando, manda dividindo para o outro lado, então nós vamos obter aqui b igual a xb ya, né, menos xa yb dividido por xb menos xa. Então, como queríamos, né? Então, é uma demonstração bem simples, né, que vem simplesmente de a gente resolver esse sistema aqui, né, nas variáveis m e b. Tudo bem, gente? Tá, obrigada, Nivaldo. Então, bom, é claro que na prática, assim, o m a gente encontra dessa forma aqui mesmo, porque é a única forma que a gente tem de achar o coeficiente m, é pegar esse quociente aqui, né? Deixa eu até colocar ele aqui, tangente de θ, colocar o delta y sobre delta x, porque nós já vamos usar já, num exemplo, né? E o b, ok, podemos aplicar essa fórmula do teorema, mas na prática não é bem assim, né, que a gente faz as contas. Mas podemos usar se quisermos, tá? Então, vamos ver um exemplo. Vou apagar aqui esse teorema. Bom, vou deixar aqui do lado essas fórmulas, caso a gente queira usar, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, né, o que a gente viu do teorema, esse m é a tangente do ângulo θ, né? É o delta y sobre delta x, e vai ser, então, yb menos ya sobre xb menos xa, né? E b, estamos chamando agora de b, que é esse coeficiente linear, vai ser, então, cadê? Tá aqui. xb ya menos xa yb dividido por xb menos xa.
né? Vamos deixar aí essas duas fórmulas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ok, então queremos a equação reduzida da reta R que passa pelos pontos A de coordenadas 1, 2 e B de coordenadas 3, menos 1. Tá? Bom, então vamos desenhar, né? É sempre bom pra gente se situar nos lugares. Então, A é o ponto 1, 2, A. E B, o ponto 3, 1, 2, 3, menos 1. Então, 3 menos 1. B. Então, a reta que passa por esses dois pontos, reta R. Opa. Tá. Bom, gente, então, como eu disse, né, o M, de fato, ele é obtido sempre através desse quociente. Então, só cuidado, né, pra gente fazer certinho as coisas. Então, ó, YB menos YA. Então, menos 1 menos 2, né, dividido por 3xB menos 1. Certo? Então, isso vai ficar menos 3 sobre 2. Então, esse é o nosso coeficiente angular, menos 3 sobre 2. E, de fato, né, a gente vê que essa reta, ela tem inclinação negativa, né? Esse menos aqui nos fala que se eu for olhar aqui pro θ, né, ó. Então, a tangente do ângulo θ é negativa. Quer dizer, esse θ é um ângulo maior que 90 graus, né? Tá relacionado aí com o sinal do coeficiente angular, isso. Bom, então o M é menos 3 sobre 2 e o B, Bzinho, né, esse coeficiente linear. Vou usar essa fórmula, né, já que o teorema nos deu ela, enfim. Então vai ser, ó, xB, 3, vezes YA, 2, menos XA, 1, vezes YB menos 1, atenção ao sinal sempre, dividido por XB menos XA. Então, isso fica, né, ó, 6 mais 1 sobre 2, que dá 7 sobre 2. Certo? Então, a nossa equação reduzida vai ser y igual a menos 3 sobre 2x mais 7 sobre 2. Se quiserem escrever tudo na mesma fração, não tem problema. Então, menos 3x mais 7 sobre 2. Então, essa é a equação reduzida da reta R, usando as fórmulas do teorema. Bom, como a gente costuma de fato fazer, né? Geralmente. Então, claro, M, como eu falei, se obtém do quociente ΔY sobre ΔX, mas o B, em geral, a gente usa a fórmula que é aquelas... então, y menos y0 igual a mx menos x0, onde x0 e y0 é qualquer ponto sobre a reta. Certo? Então, usando essa fórmula, substituindo aqui, por exemplo, xa, ya ou xb, yb, a gente chega nessa mesma equação reduzida. Então, por exemplo, vou usar aqui o xa. Perdão, vou usar aqui o ponto A. Então, ó, y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa. Em geral é assim, né? Eu acho, inclusive, melhor guardar essa expressão aqui e substituir do que guardar essa daqui para o B. Mas aí fica ao critério de cada um. Então, agora, aqui eu vou isolar o y. Então, veja, né? Aqui tenho y vai ser, então, menos 3
x sobre 2, menos 3 sobre 2 vezes menos 1, então mais 3 sobre 2. Esse menos 2 vai para a direita como mais 2. E aí, somando 3 meios com 2, né? Então, isso é 3 mais 4 sobre 2, fazendo o MMC, que é 7 sobre 2, que é exatamente o B que a gente tinha achado antes. Então, obtemos y igual a menos 3x sobre 2 mais 7 sobre 2, como tínhamos. E a gente obtém a mesma equação reduzida, tá, pessoal? Que, como eu disse, é única. Então, e se eu usar outro ponto, por exemplo, usei o A, façam usando o B, que vocês vão ver que obtém a mesma equação reduzida. Certo? Então, eu sugiro aqui, né, guardarem essa expressão, que vem aqui da definição do M, tá? De onde vem essa expressão aqui, ó? Então, suponha que a gente tenha usado 2 pontos específicos para encontrar o coeficiente angular, tá? Como é que aparece essa expressão aqui? Bom, se eu pegar um ponto qualquer, deixa eu apagar só esse vermelhinho aqui. Se eu pegar um ponto qualquer sobre a reta, então chame-o XY, um ponto qualquer. Certo? E um outro ponto fixo, que é o x0, y0. Tá, na verdade, vou mudar de lugar aqui, só para... Então, esse ponto seja um ponto x0, y0, e esse um ponto qualquer xy, sobre a reta, os dois. Então, eu tenho outro triângulo retângulo aqui, que não é exatamente o mesmo, né, original que a gente usou para achar o M, mas este ângulo é o mesmo ângulo θ, porque, né, as bases desses triângulos retângulos são retas paralelas. Então, seja esse cateto que a gente usou antes, seja esse outro aqui agora, né? Esse é paralelo e ambos são paralelos ao eixo X. Então, eu posso usar este triângulo retângulo vermelho para deduzir M. Então, o que importa é o ΔY sobre ΔX, né? Então, aqui esse M aqui, mesmo coeficiente angular, que é a tangente do θ, vai ser esse ΔY, que agora é y menos y0, dividido por ΔX, que é x menos x0. Então, tudo que a gente fez para sair daqui e chegar nessa expressão, agora é mandar esse fator x menos x0 multiplicando o m na esquerda. E aí, né, a gente obtém essa expressão aqui. Tá? Então, na verdade é isso. É só a gente entender como encontrar o coeficiente angular, que é ΔY sobre ΔX, né? E daí a gente, tendo um ponto sobre a reta e o coeficiente angular, a gente acha a expressão, a equação da reta. Tá bem, gente? Ok, então vamos para o nosso próximo resultado do dia. Vou apagar aqui. Esses coeficientes, o angular, principalmente, como a gente vai ver, que é a inclinação, né? Ele nos dá praticamente toda a informação que a gente precisa sobre a reta e sobre a posição dela no plano, posição de duas retas. Peraí, a minha webcam, ela tá dando esses... Eu não sei por que ela resolveu hoje... dar essas retas aí que vão subindo na imagem. Por que, bonitinha? O que eu vi quando eu tava hoje de manhã, antes da aula, ajeitando aqui as coisas, é que isso aparece e depois desaparece. Eu não sei o que causa e não sei como tirar.
Tá atrapalhando muito, assim, vai atrapalhar muito, será, se ficar esses negócios aí subindo? Não atrapalha? Tá. Então, pessoal, vou continuar, tá? Na gravação vai aparecer isso também, infelizmente, mas, enfim, vamos torcer pra realmente não atrapalhar tanto, assim, pera. Ah, saiu, tá vendo? É aquele famoso problema de Osmar contato. Peraí, deixa eu... O problema agora é recentralizar aqui as coisas. Deus. Desculpa, gente. Estamos tendo problemas técnicos. Mas... Enfim, seguimos. Deixa eu só ver aqui. Isso, tá. Ok. Beleza. Então, esse teorema agora é o seguinte, né? Então, vou colocar aqui. Teorema 40. Ok, então suponha que a gente tenha duas retas. Ah, voltou. Bom, paciência, gente. Suponha que a gente tenha duas retas. Uma reta que tem equação reduzida y igual a mr mais bmrx mais br, e outra reta S com equação reduzida y igual a msx mais bs. Peraí só um minutinho, gente. O que foi? Para, hein? Desculpa, gente. Então, suponha que a gente tem essas duas retas. Bom, então, ó, elas vão ser paralelas, então, R vai ser paralela a S, se e somente se os seus coeficientes angulares são iguais, então, MR igual a MS, tá? E R vai ser perpendicular a S, se e somente se o produto desses coeficientes angulares for igual a menos 1. Ou seja, né? MR é menos 1 sobre MS. Então, isso é muito importante na hora que a gente quiser achar uma reta paralela a R, passando por um determinado ponto, ou uma reta perpendicular a R, passando por esse determinado ponto, tá, gente? Então, é isso que diz aí esse teorema, tá? Então, ó, de fato, veja, né? Então, se a gente tiver duas retas paralelas, R e S, então, R e S, e a gente pegar qualquer reta horizontal, quer dizer, qualquer reta paralela ao eixo X, tá? Então, uma reta horizontal, lembra, né? Tem a equação y igual a k, y igual a uma constante. Vejam que este ângulo e este são iguais, né? Porque retas paralelas fazem... Isso é... Como é que é? São ângulos correspondentes, né? As coisas lá do Teorema de Tales, aquela história toda. Então, este ângulo é θ, este ângulo, quer dizer, aqui seria θr, θs, né? Mas é claro que θr é igual a θs, o que implica, né, que tangente de θr é igual a tangente de θs. Bom, mas tangente de θr, isto é, o coeficiente angular mr, e tangente de θs é o coeficiente angular ms. Então,
No caso de retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais, tá? E no caso de retas perpendiculares, então, vamos supor que eu tenha aqui S e aqui R, então S e R são perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus. Ok, bom, então se tivermos aqui uma reta horizontal passando por esse ponto de interseção, só para a gente ficar mais fácil a gente ver os ângulos, né? Então, veja, aqui eu tenho o ângulo θ S e o ângulo θ R é todo este ângulo aqui, né? Então, o θ R, ele vai ser θ S mais 90, né? Ok, então é isso que acontece. Então, o que acontece? Ó, o θ R, ele é θ S mais 90. Então, a tangente do θ R vai ser, né, a tangente do θ S mais 90. Aqui vamos usar um pouquinho de trigonometria, tá, pessoal? Então, o que é a tangente? Né? A tangente, pela definição, é o seno θ S mais 90 dividido pelo cosseno θ S mais 90. Certo? Bom, vocês podem usar aqui a fórmula da soma do seno, da soma do cosseno. Então, seno de A mais B é seno A. Famoso seno A, cosseno B, cosseno A, né? Quem não se lembra disso? Então, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, dividido pelo cosseno de A mais B, que é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? Então, tudo isso, né, é a tangente do θ R. Então, bom, lembrando que cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero. Então, esse primeiro termo desaparece e seno de 90 é 1. Então, o que nós temos aqui, ó, tangente de θ R é o quê? É cosseno θ S dividido por menos seno θ S. Ou seja, é menos 1 sobre a tangente de θ S, né? Tangente θ S é seno θ S sobre cosseno θ S. Ou seja, gente, o que a gente tá, que provamos, né? Que MR, que é o coeficiente angular, que é a tangente de θ R, é menos 1 sobre MS. Né? Ou, se preferirem, MR vezes MS igual a menos 1. Então, né? É o que temos aí quando as retas são perpendiculares. Tá bem? Bom, então, nós vamos agora usar esse teorema, né, num exemplo. Vou fazer aqui, ó. Vou apagar, então, a demonstração, tá? Ok, deixa aí o enunciado do teorema, vou apagar só aqui a demonstração. Certo, então o exemplo que a gente quer ver é o seguinte. Então, seja aqui R a reta y igual a 2x mais 3, tá? E considere o ponto A, 3, 1. Então, nós vamos querer as duas retas. A reta paralela à reta R, passando por A, e a reta perpendicular a R, passando por A.
tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu quero S paralela a R, passando por A. Então, como a gente acabou de ver, né? O coeficiente angular dessa reta MS tem que ser igual ao coeficiente angular dessa reta MR, que no nosso caso aqui é simplesmente 2, né? E ela passa, então, pelo ponto A. Eu vou usar aquela equação que eu coloquei para vocês. Então, ó, y menos y0 vai ser igual a ms2, que multiplica x menos x0. Tá? Então, o que eu tenho aqui, né? Y igual a 2x menos 6, passa esse 1 para a direita mais 1, ou seja, y igual a 2x menos 5, tá? Então, essa é a expressão da reta S, vou colocar aqui, S, paralela a R, passando por A. Então, tem o mesmo coeficiente angular e passa pelo ponto. Então, uso aqui as coordenadas do ponto, tá? E vou chamar de S til. Eu quero agora a reta perpendicular a R, passando por A. Então, agora perpendicular, né? O coeficiente angular MS tem que ser menos 1 sobre MR, pelo teorema. Então, isso tem que ser menos 1 sobre 2. E aí, então, o que a gente vai ter? Eu vou usar a mesma expressão, né? Vou colocar aqui, ó, y menos y0 igual a mx menos x0. Então, o ponto é o mesmo. Então, x0 e y0 é o mesmo. Quem está mudando aqui é o coeficiente angular. Primeiro eu peguei da reta paralela, agora eu vou pegar da reta perpendicular. Então, ó, y menos y0, 1, é igual a m x menos x0. Né? Então, y vai ser menos x sobre 2, menos, x0 aqui é 3, né? Claro, x0 é 3. Então, y vai ser menos x sobre 2, menos meio vezes menos 3, mais 3 meios. Esse menos 1 vai para a direita, mais 1. Então, aqui teremos y igual a menos x sobre 2, 3 mais 2, mais 5 sobre 2. Então, essa é a equação reduzida da reta S til perpendicular. Tá? E aí, claro, a gente pode desenhar. Vamos desenhar aqui. Certo. Então, bom, o ponto A é o ponto 3, 1. Vamos colocá-lo aqui, 1, 2, 3, 1. Aqui está o ponto A. A reta R é a reta 2x mais 3. Então, se eu fizer y igual a 0, perdão, se eu fizer x igual a 0, y vai ser igual a 3, então ela passa por esse ponto. Tá, depois eu falo sobre isso. Bom, e aqui, se eu fizer y igual a 0, eu fico 2x igual a menos 3, x é igual a menos 3 sobre 2. Então, passo por aqui. Só pra gente saber a reta R. Nossa, que maravilha. Tá? Então, R. Tá aí, vermelha. Bom, então aqui... Vejam, né? No ponto A, que é quem está aqui, a gente quer primeiro uma reta paralela. Então, é como, ó, a gente está arrastando essa reta sem mover a inclinação, né? Daqui até ela passar no ponto A. Então, eu mantenho o meu coeficiente angular, mantenho a inclinação. E aí, a gente vai ter, então, aqui a reta S,
que, ó, eu só alterei quem? O coeficiente linear, né? Que aqui de R era 3 e aqui para S é 5. Perdão, menos 5. Que é exatamente, pessoal, aqui, ó. O coeficiente linear é o ponto onde o y, quando eu faço x igual a 0, o y vai ser exatamente este valor aqui. Então, aqui, quando eu faço x igual a 0, eu tenho y igual a 3 para a reta R. E para a reta S, quando eu faço x igual a 0, eu vou ter y igual a menos 5. Então, esse ponto é o ponto 0, menos 5. Então, ele é o coeficiente linear porque ele empurra a reta com essa inclinação dada, inclinação 2, para cima ou para baixo, certo? Então, para cima ou para baixo, tá? Não vou mudar o coeficiente angular, vou apenas alterar o coeficiente linear, tá? E quando eu pego a perpendicular, aí sim eu estou alterando o coeficiente angular. Então, eu quero, ó, a reta que passa por esse ponto, mas que é perpendicular, tanto a R como a S, né? Deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. Seria aqui a reta S-til. Então, ela é perpendicular a ambas essas retas, R e S. Então, altero aqui o coeficiente angular, menos 1 sobre 2. Tá bem, gente? Então, são muito importantes esses coeficientes. E especialmente saber achar a perpendicular, né? Assim, vocês veem que são problemas geométricos que vêm desde a antiguidade. Traçar a reta paralela a uma reta dada passando por um outro ponto, né? Gerou o quinto postulado de Euclides e toda uma teoria geométrica que veio depois. Traçar a perpendicular a uma reta dada passando por um ponto. A gente só está agora fazendo essas contas no contexto da geometria analítica, né? Porque aí a gente tem, então, coordenadas, x, y, a gente tem equações, temos coeficientes, né? Mas são problemas antigos esses, assim, né? Traçar paralela, traçar perpendicular. Certo? E aí o que a gente pode fazer com a perpendicular é calcular distâncias, né? Porque, ó, por exemplo, aproveitando aqui esse exemplo, qual que é a distância do ponto A à reta R? Então, eu já tenho aqui a reta perpendicular, certo? A distância vai ser o tamanho deste segmento aqui, ó. Né? Porque eu encontro aqui um ponto de interseção, vou chamar esse ponto de interseção de A', tem que encontrar quem é, tá? E meço, então, a distância de A até a reta R vai ser o tamanho do segmento, vou chamar de B, vou chamar de A', não, vamos chamar de B. Vai ser o tamanho do segmento AB. Certo? Então, como é que a gente calcula isso? Bom, eu tenho que achar esse ponto de interseção e calcular a distância entre dois pontos. Isso a gente viu, né, na aula passada. Calcular aquela raiz usando o teorema de Pitágoras. Então, com a perpendicular, a gente consegue definir essa coisa da distância de um ponto a uma reta. Tá? Então, aproveitando que a gente está aqui, vamos fazer isso. Deixa eu escrever aqui no cantinho as equações dessas retas. Bom, a paralela a gente até nem vai usar agora, mas enfim. Então, a equação reduzida da paralela passando por A é y igual a 2x menos 5, tá? A equação reduzida da perpendicular, né? Passando por A é y igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Certo? Temos aqui o ponto A. Então, precisamos achar o ponto B. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ok, já deduzimos essas equações, beleza. Então, quem que vai ser o ponto B? O ponto B, então, B vai ser o ponto de interseção
da reta S-til com a reta R. Certo? E aí, como é que eu acho esse ponto? Ora, eu tenho as equações reduzidas das duas. Então, o B, que é aqui um ponto XB, YB, ele precisa satisfazer a equação das duas. Então, eu preciso ter, ó, YB igual a 2XB mais 3. E, ao mesmo tempo, o YB tem que ser igual a menos XB sobre 2 mais 5 sobre 2. Porque o B está nas duas retas. Então, com isso, ó, ignorando momentaneamente esse YB aqui, olhando para essa igualdade, eu consigo isolar o XB. Então, vamos lá, ó, 2XB, né, mais XB sobre 2, né, vai ser igual a 5 sobre 2 menos 3, passando o XB para a esquerda e o 3 para a direita. Então, aqui eu tenho, ó, 4 mais 1, 5xb sobre 2, igual a 5 menos 6 menos 1 sobre 2, né? Isso daqui fica 5 menos 6 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, podemos cancelar esse 2 e obtemos xb igual a menos 1 sobre 5. No meu desenho aqui, é porque o meu desenho não tá dos melhores, né? O XB parece que ele é aqui positivo, mas é porque meu desenho não tá muito bom, mas a coordenada dele é negativa, tá? Primeira coordenada negativa. Depois eu conserto aqui. Vou até apagar pra gente não se prejudicar. E aí, bom, quem é o YB? Aí eu posso usar, gente, como são iguais, como eu igualei, achei o XB de forma que essas duas coisas sejam iguais, eu posso usar qualquer um deles aqui. Então, bom, o YB vai ser 2 vezes o XB, menos 1 sobre 5, mais 3, ou seja, faz o MMC 5, menos 2 vezes 5 vezes 3 mais 15, isso aqui dá 13 sobre 5. Então, essa é a coordenada YB. Tá? Vou querer desenhar de novo aqui essas retas, pelo menos a R e a S-til. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, então, a R era, passava aqui, né, pelo 0,3 e aqui por esse ponto. Então, a R era essa reta. O ponto A é o ponto 3, 1, né? Pois é. Pera lá, deixa eu ver se eu não errei conta aqui. 4 mais 1, 5. Bom, não, acho que é isso mesmo. Depois eu vou fazer o seguinte, depois eu faço o desenho no Desmos, tá? É bom que eu mostro pra vocês. E aí lá a gente faz direitinho. Bom, então, agora, né, só pra gente finalizar aqui as contas, eu vou calcular a distância entre A e R vai ser, né, como a gente viu, a distância entre A e B, que é esse ponto na interseção da perpendicular. Ou seja, né, vai ser o comprimento do segmento AB. Isso daqui é o quê? Então, é raiz de, vamos colocar aqui, ó, o ponto B, né, a gente achou, é o ponto menos 1 sobre 5, 13 sobre 5. Certo? Então, a distância é, por exemplo, XA menos XB ao quadrado. Então, vamos lá, 3 menos 1 sobre 5 mais 1 sobre 5 ao quadrado, né? Mais 1 menos 13 sobre 5. Então, 5 menos, vamos lá, 1 menos 13 sobre 5 ao quadrado. Raiz desta soma. Então, isso vai ficar, aqui eu tenho 15 mais 1, 16 sobre 5 ao quadrado, mais
é 5 menos 13 menos 8 sobre 5 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de 16 ao quadrado, acho que é 256, não é isso? Já vou conferir ali, sobre 25, pera lá. Deixa eu ver aqui. Isso, 256 sobre 25, mais 64 sobre 25. Então, 256 mais 64 dá 320. Então, raiz de 320 sobre 25. Então, isso vai ficar 320 por 2, 160, por 2, 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Ok, então isso é raiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 vezes 5 dividido por 5 ao quadrado. Então, cancela aqui. Isso fica 2 ao cubo sobre raiz de 5, ou seja, 8 sobre raiz de 5. Então, essa é a distância. Tá bem, gente? Mas o importante é entender a conta, né? Então, a gente tinha uma reta R e um ponto fora dela, A. Então, essa era a reta R. O que fizemos? Achamos a reta perpendicular a R passando por A, quem eu chamei de S-til. Achei a interseção de S-til com R, quem chamamos de B. B. E aí, o que a gente está calculando é a distância de A até B. Tá? Esse é o processo. Tá bem? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos desenhar essas curvas no Desmos. Como eu falei, claro, vocês podem usar o GeoGebra, tá? Se quiserem, é porque eu acho o Desmos um pouco mais simples, assim, num primeiro momento. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tô compartilhando a tela. Estão vendo aí o Desmos? Ah, ótimo. Não vai aparecer na gravação, tá? Mas enfim. Então, ó, vou colocar aqui nesse primeiro campo a equação da reta R. Então, y igual a 2x mais 3. Tá aí, ó, de vermelho. Tá? Vou colocar aqui nesse segundo campo a equação da S-til. Então, y igual a menos x, não, pera lá, dividido por 2, mais, antes de eu colocar essa daqui, deixa eu fechar, vou colocar o ponto, desculpa, gente, vou colocar o ponto 3, 1, então, o ponto A igual a 3, 1, que é ali, tá ali, o ponto 3, 1, que é o ponto A. Então, temos a reta R vermelha, temos o ponto A. Agora sim, vou colocar a segunda reta, que é perpendicular a R, passando por A. Então, ela vai ter a equação y igual a menos x sobre 2, mais 5 sobre 2. Olha lá como fica certinho. Tá vendo? Perpendicular. Vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem que realmente, ó, o ponto A tá ali e o ponto B tá aqui, ó. Vamos agora colocar esse ponto B, que tem coordenadas, como a gente viu, ó, menos 1 sobre 5, 13 sobre 5, olha lá. Exatamente aparece na interseção. Aí ele coloca aqui no cantinho, ó, menos 0,2, 2,6, né? Que são as em decimal. Eu escrevi em fração, o Desmos automaticamente coloca lá decimal. Então, vou legendar esse ponto B.
Então, o que a gente fez foi calcular a distância entre esses dois pontos, já que essas duas retas são perpendiculares. Então, inclusive o Desmos, ele tem essa aplicação. Você vem aqui e escreve distance, ó, A, B. Ele coloca aqui, ó, no cantinho, só que ele coloca decimal, né? Então, ele calcula aqui a distância entre esses dois pontos. Tá? Se vocês depois fizerem a conta, deixa eu fazer aqui, 8 dividido por raiz de 5, deixa eu ver se vai dar isso mesmo. 8 dividido por raiz de 5 dá exatamente esse... A minha calculadora, inclusive, vai até essa casa decimal aí mesmo. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu gosto muito do Desmos, eu acho que para coisas mais simples, assim, no plano, ele é mais, né, mais fácil de usar do que o GeoGebra. Aproveitando que a gente está aqui, vou desenhar a reta paralela à reta R, que é essa vermelha, né, passando por A, que a gente também tinha achado a equação dela. Então, y igual a 2x. Ó, estão vendo? Y igual a 2x é a reta que tem coeficiente angular 2x e que passa pela origem. O coeficiente linear, como eu falei, é o que empurra para cima ou para baixo. Então, veja, se eu empurrar mais 3, eu estou empurrando 3 unidades para cima. É a nossa reta R. Passa aqui no ponto, ó, 0,3. E se eu quiser empurrar 3 unidades para baixo, sim, também. Agora, para passar no ponto A, eu tenho que empurrar 5 unidades para baixo. Vem. Agora tá ali a reta azul. Deixa eu dar um zoom out aqui. Paralela à reta R, passando pelo ponto A. Certo, gente? Então, sugiro vocês aí usarem o Desmos, se quiserem, né, para visualizar essas retas, esses pontos. Tá bem? Deixa eu... Então tá, então, ó, vou parar aqui de compartilhar a tela. Deixa... pera lá. Se eu compartilhar esse gráfico... Copiar. Ó, eu copiei aqui. Deixa eu ver se eu consigo enviar um arquivo. Pera aí, gente, que se... Deixa eu ver se eu consigo... Se eu não conseguir mandar aqui no chat, depois eu coloco lá no Moodle, tá? Eu acho que eu gerei aqui um link que vai me dar esse desenho que eu fiz aqui do Desmos. Deixa eu ver aqui, salve e compartilhe o gráfico. Deixa eu mandar pro meu e-mail. Ah, não, eu tenho que me inscrever, tá. Bom, eu consegui aqui um link, depois eu vejo, mando pra vocês, porque a prof é meio ruim de tecnologia, viu, gente? Pera aí, deixa eu só... Se eu colocar aqui, foi esse link, não sei se vocês... Ah, vou pôr no chat aqui, peraí. Colar aqui. Veja o que acontece que se vocês clicarem nesse link, aparentemente vai voltar aí para essa página que a gente estava. Enfim. Mas agora, então, eu vou interromper o compartilhamento, tá? Só pra gente voltar aqui pra nossa aula. Ótimo, então. Maravilha. Bom, o que eu ia dizer agora é que esse processo aqui que a gente fez, né, para calcular a distância de um ponto a uma reta, ele nos dá uma fórmula, que tem um teorema, vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Então, que é o teorema 43.
que fala o seguinte, ó. Se tivermos, agora a gente vai... Atenção, se R for dada pela equação geral ax mais by mais c igual a 0, e A for o ponto xa, ya, tá? Então, a distância de A até R vai ser dada pela seguinte fórmula, ó. Módulo AXA mais BYA mais C dividido por raiz de A quadrado mais B quadrado. Então, é o seguinte, pessoal, não recomendo a vocês decorarem essa fórmula, recomendo entenderem o processo, né? Vou repetir. Tem R e um ponto fora dela. Encontre essa R, né? Ela está dada aqui nesse teorema, nesse enunciado, com a equação geral, tá, gente? Então, essa fórmula, esses coeficientes Azinho, Bzinho e Czinho, são coeficientes da equação geral, não reduzida, da reta, tá bem? Enfim, bom, de qualquer forma, essa reta R, né, ela tem também uma equação reduzida, se ela não for vertical, ela tem uma equação reduzida, que vai ser mx mais, vou colocar aqui um Bzinho tio, só pra gente não confundir com o Bzinho da equação geral. Enfim. Ok, então esse Mzinho R aqui, né, o coeficiente de R. Então, o que a gente faz? Encontre a perpendicular a R passando por A. Já vou chamar aqui R tio. Não, tinha chamado S tio, né? S tio. S tio vai ser, então, vai ter equação reduzida. Qual? O coeficiente é menos 1 sobre MR, né, vezes X, mais um B tio S aqui. Esse aqui BR. Vamos chamar BR, BS. Assim não confunde com os coeficientes aí da equação geral. Então, beleza. Achamos aqui a equação reduzida da S tio. Depois a gente acha, como eu falei, o ponto B. B. Então, o ponto B, que é a interseção R, S tio. Achamos as coordenadas de B, calculamos a distância AB. Então a distância, não é? AR vai ser a distância AB. Quando você generaliza essa construção, você eventualmente chega nessa fórmula, tá? Ela vai ser útil no futuro para a gente deduzir a equação da parábola. É a única razão que eu estou falando ela para vocês, tá? Então, ela vai voltar depois para a gente achar a equação da parábola, que é o conteúdo aí do próximo capítulo, né? São as curvas quadráticas. A parábola é uma delas. Então, enfim, temos essa fórmula para a distância, mas eu pessoalmente preferiria que vocês, né, usassem o raciocínio aqui de fazer essa construção. Tá bem, gente? Bom, então vamos... Se tiver tudo bem, né? Não sei, alguma dúvida? Ok, tocamos. Então, vamos em frente. Bom, então, agora o que mais a gente pode fazer, né, conhecendo os coeficientes angulares, é falar sobre o ângulo entre retas. Aqui a gente tem um caso especial, né, que é o ângulo de 90 graus, retas perpendiculares, mas... podemos ter quaisquer ângulos, né, entre as retas. Então, isso. Vamos ver aqui, ó. A situação é a seguinte, suponha que eu tenha aí duas retas não perpendiculares, tá? Agora, vamos colocar aqui, ó, R e S. Então, sejam R e S retas não paralelas
né? Não paralelas, mas também não perpendiculares. Tá? Para o que a gente quer fazer aqui. Então, o negócio é, qual que é o ângulo entre elas? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, qual que é alfa, o ângulo, né, entre R e S? Como é que a gente encontra esse alfa? Em função dos coeficientes angulares de R e de S, ou seja, em função de MR e MS. Certo? Então, bom, se a gente traçar aqui uma reta paralela ao eixo X, o que nós temos aqui, ó? Esse ângulo, né, é o ângulo θR, né? E esse ângulo maior aqui, vermelhinho, é o ângulo θS. Então, veja que nesse meu desenho que eu fiz aqui, nós temos que alfa vai ser θS, né, menos θR. Nesse caso. Outra possibilidade é que seja θR menos θS. Tá, pessoal? Então, essas são as duas possibilidades. No meu desenho tá essa, então, ou θR menos θS, dependendo aí da posição entre S e R. Tá bem? Então, tá, deixa eu só fazer uma adaptação aqui. Em vez de alfa, como tá na apostila, eu vou colocar aqui θ. Tá? θ. Então, se tivermos, então no primeiro caso, né, se tivermos θ igual a θS menos θR, então, ó, tangente de θ é a tangente de θS menos θR, certo? Então, bom, existe uma fórmula da tangente da diferença entre dois ângulos. E ela é o seguinte, então, se eu tiver tangente de A menos B, isso vai ser tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 menos produto das tangentes. Tangente A vezes tangente B, tá? Essa é uma fórmula aí da trigonometria. Bom, ocorre que tangente de θS é o quê? MS, né, o coeficiente angular. Tangente θR é MR. E aqui eu tenho, então, 1 menos MS vezes MR. Tá? Agora, vejam que isso daqui, de fato, é diferente de zero, tá? Isso é uma observação importante. Quer dizer, está definido esse quociente? A gente tem sempre que se perguntar, né? O que está no denominador é diferente de zero? E no nosso caso, sim. Por quê? Porque a gente está supondo que elas não são perpendiculares. Aí lembra que do teorema 40 lá, quando elas são perpendiculares, a gente tem MS vezes MR igual a menos 1. Ah, perdão, errei uma coisa aqui, é mais. Aqui embaixo, desculpa. A fórmula correta da tangente de A menos B é tangente A menos tangente B dividido por 1 mais tangente A vezes tangente B. O menos é só em cima. Embaixo é mais. Tá? Ainda bem, né? Porque o que eu estava dizendo é o seguinte. Então, esse denominador é diferente de zero? E a resposta é sim. Por quê? Porque a gente sabe que duas retas são perpendiculares, então MS vezes MR é igual a menos 1. E aí, nesse caso, isso aqui daria zero. É por isso que a gente tem que supor que elas não são perpendiculares. Né? E nem paralelas, porque aí, quando elas são paralelas, elas não se cortam nunca. Então, não faz sentido definir o ângulo entre retas paralelas. Né? Então, nesse primeiro caso aqui, né, quando, igual como está no meu desenho, temos θS menos θR, esse ângulo θ é o ângulo cuja tangente é este quociente aqui. Tá?
E no segundo caso, muito parecido, só que aí se o θ for θr menos θs, então tangente de θ vai ser, né, tangente de θr menos θs, só vai trocar aqui de lugar ms e mr, né, mas vamos lá. Isso vai ser tangente θr menos tangente θs dividido por 1 mais tangente θr vezes tangente θs, que fica mr menos ms dividido por 1 mais mr vezes ms, que também é, né, diferente de zero, porque a gente está supondo que elas não são perpendiculares. Bom, então só troca o sinal, né, pessoal? Vejam que só trocou o sinal aqui da tangente do θ. Então, em ambos os casos, temos, então, em ambos casos, temos o teorema 45, que diz o seguinte, então, o θ, né, o ângulo entre duas retas não paralelas e não perpendiculares, é o ângulo cuja tangente vai ser, então, o módulo, isso, de mr menos ms, dividido por 1 mais mr vezes ms. Então, é isso aí que nós obtemos dessa discussão. Tá bem, gente? Então, por exemplo, ó, um exemplo, acho que ele até cabe aqui no cantinho, esse exemplo, que ele é curto. Então, suponha que eu tenho aqui R, tá? Tem equação reduzida y igual a raiz de 3x mais 1, tá? E S, equação reduzida, y igual a 1 sobre raiz de 3x menos 2. Ah, não coube, pera lá. Chega pra cá. Aqui, isso. 1 sobre raiz de 3x menos 2. Tá? Bom, então, MR é raiz de 3. MS é 1 sobre raiz de 3. Então, vejam, parece que elas são perpendiculares, mas elas não são, porque para ser perpendicular aqui teria que ser menos 1 sobre raiz de 3, e não é 1 sobre raiz de 3. Então, ó, a tangente do ângulo entre essas duas retas vai ser, né, pela fórmula aqui, então, módulo de MR raiz de 3, menos 1 sobre, menos MS, menos 1 sobre raiz de 3, dividido por 1, mais MR vezes MS dá 1, né? Então, aqui nós ficamos com raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3. Dá 3 menos 1, 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Então, 2 sobre raiz de 3 dividido por 2. Cancela esse 2, que dá 1 sobre raiz de 3. Então, o ângulo cuja tangente é 1 sobre raiz de 3 é 30. Tá bem, gente? Isso porque a gente está escolhendo pegar sempre o menor ângulo entre as retas. Certo? Ó, quer dizer, eu estou pegando aqui o teto, o menor ângulo. É claro que eu teria a outra possibilidade, né, de pegar o teto, ó, o maior ângulo. Né? Aí seria, trocaria o sinal, entendeu? Porque, né, esses ângulos são suplementares, então a tangente deles tem o sinal contrário. Tá bem? Mas como a gente escolhe sempre o menor ângulo, então a gente toma o módulo e aí, né, a tangente é sempre positiva e tangente positiva é ângulos entre 0 e 90 graus, certo? Então, por isso que o θ vai ser sempre aí, vou colocar aqui o menor ângulo, né, dos dois possíveis que essas duas retas fazem. Tá bem, gente?
Alguma dúvida? Bom, a gente já tá falando isso, né? Assim, retas paralelas, retas perpendicular concorrentes e tal, mas vamos formalizar um pouquinho então essa discussão, né? Dizer então quais são as posições possíveis entre duas retas no plano. Vamos lá, vou apagar aqui. Deixa eu só ajeitar. Bom, deve estar pior. Tá. Certo, então, bom. Quais são as possibilidades, assim, né? Para duas retas R e S no plano. Elas podem ser coincidentes, então, né, quer dizer, R igual a S, coincidentes. Elas podem ser paralelas, né? Então, R paralela a S. Então, vou colocar aqui, né? Coincidentes, né? Elas podem ser paralelas, né? Ou seja, não tem todos os pontos em comum, não tem nenhum ponto em comum, né? Podemos dizer dessa forma. Ou elas podem ser concorrentes. Tem um ponto em comum. Né? Então, elas podem ser concorrentes. Né? Bom, então, o que a gente pode dizer dessas... Como a gente pode saber em qual situação a gente está se a gente só tiver a equação geral? Se a gente só tiver a equação reduzida, é mais fácil, né, pessoal? Duas retas são coincidentes se elas têm a mesma equação reduzida. Duas retas são paralelas se elas tiverem o mesmo coeficiente angular, mas não o mesmo coeficiente linear, né? E duas retas são concorrentes se elas tiverem coeficiente angular diferente, né? Para a equação reduzida, a gente já fala de cara, porque a apostila, ela, não sei, trouxe esse resultado se a gente tiver a equação geral, enfim. Então, supõe, por exemplo, aqui no caso coincidente, supõe que eu tenho a equação geral da reta R, seja, então, ARX mais BRY mais CR igual a zero, e para S, a gente tenha, então, ASX mais BSY mais CS igual a zero. Bom, então, elas são coincidentes, né? Se se existe um K, tal que, então, AR é igual a K vezes AS, BR é igual a K vezes BS e CR é igual a K vezes CS. Então, esse é o caso das retas serem coincidentes. Quer dizer, a equação geral delas difere por uma constante, né? Eu multiplico, para chegar na equação geral de R, eu multiplico a equação geral de S por uma mesma constante diferente de zero, tá? E, bom, como eu falei, se a gente estiver olhando para a equação reduzida, né? Então, se a R for y igual a mrx mais br, e se a S for y igual a msx mais bs, elas vão ser coincidentes se mr for igual a ms
e BR for igual a BS, ou seja, se elas têm a mesma equação reduzida. Tá? Então, para coincidentes, não tem mistério. Para paralelas, tá bem? Supondo que a gente tem aqui essas mesmas equações gerais, como eu falei com vocês, paralela, na verdade, acho que é melhor até a gente considerar, deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Tá, não, é que eu tinha feito de um jeito aqui, seguindo o livro, eu só tava vendo se daria pra, né, falar de outra forma, mas o que eu diria é o seguinte, ó. Para paralelas, o que vai acontecer é que a gente vai ter, ó, AR igual a KAS, tá? BR igual a KBS, mas CR não é igual a KCS, tá? Quer dizer, isso vai significar que na equação reduzida, o coeficiente linear delas é diferente, certo? Então, é como se a gente estivesse olhando para uma situação desse tipo. Olha, então R vai ser Y igual a MRX mais BR, né? E S, então Y igual a MS, mas esses dois são iguais. Esses aqui são iguais, mais BS, só que estes dois não são iguais. E aí, como eu falei com vocês, o coeficiente linear é o que empurra a reta para cima ou para baixo. Então, o que a gente está dizendo é, elas têm a mesma inclinação, né? Mas estão em posições diferentes, então são paralelas, mas não se encontram. Agora, o que ocorre é que esse MR, quando a gente isola aqui, né, o Y, veja, o MR ele é o menos AR dividido por BR. E o MS, analogamente, né, ele é menos AS dividido por BS. Então, dizer que esses dois são iguais, né, então eu estou igualando esses dois quocientes aqui. Eu posso ignorar o sinal, multiplicar cruzado. O que a gente obtém é que ARBS é igual a ASBR, né? Mas os coeficientes lineares são diferentes, tá? Mas não se tem essa situação aqui das retas coincidentes. Tá bem, gente? Bom, e para retas concorrentes, o que vai acontecer, né, é que, claro, como se tem, né, as equações reduzidas, então, se para a reta R nós temos uma equação reduzida, y igual a mrx mais br, e S de equação reduzida, ms x mais bs, então, imediatamente o que se vê é que esses daqui, eles são diferentes. Então, MR é diferente de MS. Então, o que isso implica, como a gente não tem essa situação, implica que ARBS é diferente de ASBR. Então, isso são apenas critérios, pessoal, para vocês, uma vez que vocês tenham apenas a equação da reta, das retas, seja equação geral, seja equação reduzida, vocês saibam, olhando os coeficientes, sejam os coeficientes AR, BR, CR, sejam os coeficientes angular e linear, tá? Saber a posição dessas retas no espaço, saber como elas estão posicionadas. Então, primeiro vocês vão olhar para esse produto, ARBS, aí aqui eu estou falando, né, dos coeficientes da equação geral, tá? Então, aqui, atenção, coeficientes da equação geral, tá? Esses
Azinho, Bzinho aqui. Então, eu olho para eles, para essa igualdade. Se for igual, ou eu tô no caso de retas coincidentes, ou eu tô no caso de retas paralelas. Aí eu tenho que ver se acontece aqui com o CR e com o CS, se eles são múltiplo um do outro, da mesma forma que AR e BR são múltiplo de AS e BS. Então, olhando para isso, se for igual, ou eu tô no caso coincidente, ou eu tô no caso retas paralelas. Se for diferente, são concorrentes. Tá? É isso, assim. Então, ó, por exemplo, né? Vamos colocar aqui no canto um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, R, que é 2x mais 5y menos 7 igual a 0. E S, que é 4x menos 3y mais 1 igual a 0. Então, olha aqui, né? Se eu fizer AR, BS, eu vou ter 2 vezes menos 3, né? Que é menos 6. E se eu fizer AS, BR, eu vou ter 4 vezes 5, que é 20. Como são diferentes, menos 6 e 20, então R e S são concorrentes. Tá? E mais um exemplo aqui, por exemplo. Então, ó, agora se eu pegar R como sendo 3x menos 4y mais 1 igual a 0. E S, menos 6x mais 8y mais 3 igual a 0. Bom, então, se eu fizer, ó, ARBS, 3 vezes 8, 24. ASBR, menos 4 vezes menos 6, 24. Então, ou elas são coincidentes, ou elas são paralelas. Né? Porque multiplicando cruzado aqui, deu 24, que é o mesmo número. Ah, como é que eu sei? Aí eu tenho que olhar para esse cara aqui, ó, para os termos livres, que não estão multiplicando x e y. Então, veja, ó, menos 6 é 3 vezes menos 2. 8 é menos 4 vezes menos 2. Então, se elas fossem coincidentes, esse coeficiente teria que ser 1 vezes menos 2. Como não é, então elas são paralelas. Tá? Então, menos 6 é 3 vezes menos 2, né? Como eu falei, ó, 8 é menos 4 vezes menos 2. Então, nosso K aqui, olha, esse K, né, é menos 2. Então, aqui nós teríamos que ter esse coeficiente igual a 1 vezes menos 2, para ser coincidente, como não é paralelo. Tá? Então, isso, né? Se a gente tivesse aqui a reta S-til, que é menos 6x mais 8y menos 2 igual a 0, ok. Então, R e S-til são coincidentes, né? Então, é assim que funciona. Tá bem? Pessoal, eu sei que falta um pouquinho para terminar a nossa aula, mas eu vou falar a última coisa agora desse capítulo, que não tá na apostila, mas que é bem simples, assim, que a gente tem definir distância ponto a ponto, distância ponto a reta. Agora a gente quer calcular a distância entre retas. Então, eu vou falar aqui, se vocês precisarem sair, vocês podem sair, tá? E depois vocês assistem esse finalzinho na gravação. Mas só pra gente finalizar a discussão. Então, veja bem, ó. Dado que eu tenho essas 3 possibilidades para 2 retas, né? Ou elas são coincidentes, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Então, ó, se elas são coincidentes, gente, a distância entre elas, vou colocar aqui, a distância entre R e S é 0. Porque, né, elas são a mesma reta, distância 0.
Idem se elas forem concorrentes, porque se elas forem concorrentes, elas têm um ponto de interseção, ou seja, um ponto que está nas duas retas. Então, elas também têm aqui distância zero. Tá? Então, a única possibilidade da gente ter uma distância entre as retas é se elas forem paralelas. Tá? E aí, como é que eu calculo essa distância? Bom, olha a ideia, né? A ideia é eu pego qualquer reta perpendicular a essas duas. Então, seja uma T aqui perpendicular qualquer. Vejo esses dois pontos de interseção, A e B, e calculo a distância entre A e B. Tá? Então, assim fica bem definida a distância entre duas retas. E aqui pode ser qualquer perpendicular. Tá bem? Então, vamos aqui ver um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó. Por exemplo, quero calcular, vamos supor que R seja 3x menos 2y mais 1 igual a 0, tá? E S, bom, acabamos de ver, né? Temos que ter aí os mesmos coeficientes, ou múltiplos, né? Pelo menos, então, mas vou colocar aqui. 3x menos 2y mais 5 igual a 0. Então, deixo aí para vocês a tarefa de fato, verificar que essas retas são paralelas. Tá? Bom, então, para achar a perpendicular, gente, a gente precisa do coeficiente angular. Certo? Então, se eu olhar aqui para a equação reduzida da R, vai ser 3x mais 1 igual a 2y, então divide por 2y igual a 3x sobre 2 mais 1 meio, né? É a equação reduzida da R. E da S vai ser y igual a 3x sobre 2 mais 5 meios. Então, vejam, né? Elas têm o mesmo coeficiente angular, só está mudando aqui o coeficiente linear. Ou seja, estou empurrando para cima ou para baixo. Então, de fato, elas têm uma distância, né? Bom, então, ó, a gente precisa dos pontos de interseção. Então, o A, que vai ser o ponto... Ah, não, pera. Antes disso, eu vou pegar... Preciso de uma perpendicular. Qual perpendicular eu vou pegar? T. Gente, então, ó, se aqui o coeficiente angular MR é 3 meios, que é igual a MS, então, o coeficiente angular da T tem que ser menos 1 sobre 3 meios, ou seja, menos 2 sobre 3. Né? E com isso, então, a gente pode pegar qualquer reta que tenha esse coeficiente angular aqui. Qualquer reta. Eu vou só pegar a mais simples. Quer dizer, eu vou pegar, ó, T, y igual a menos 2 sobre 3x. Eu vou escolher essa, que tem o coeficiente linear 0, só para facilitar. Mas aqui, gente, eu poderia acrescentar qualquer coisa, que seria uma perpendicular. Só estaria mudando a posição aqui, né, da perpendicular. Tá? Ok. Então, agora sim, a gente precisa achar esses pontos de interseção. Então, o ponto A, né, que vai ser R interseção com T, é aquilo que a gente viu, ó. Bom, eu não vou ignorar esse B aqui. Então, esse ponto A, ele tem que satisfazer as duas equações, né? Por um lado, eu tenho que ter 3x sobre 2 mais 1 meio, ele tem que estar sobre a reta R, e ele tem que estar sobre a reta T, menos 2 sobre 3x, né? Então, passa tudo para... Eu tenho 3x sobre 2 mais 2x sobre 3 tem que ser igual a menos meio, né? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . . 。 . 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 。 . . . 。 . 。 . . . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
Isso. Bom, faz aqui o MMC. Na esquerda vai ser 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9x. 6 dividido por 3, 2 mais, vezes 2x mais 4x, igual a menos 1 meio, né? Então, passa esse 6 para lá, fica menos 3 sobre 2. Enfim, deixo aí para vocês fazerem verificarem, tá? Mas, então, o XA vai ser, aqui, cadê? Menos 3 sobre 13, tá? E o YA vai ser 2 sobre 13, tá? Ou seja, né, o ponto A vai ter essas coordenadas aí. Menos 3 sobre 13, 2 sobre 13. Para o ponto B, agora a gente faz a mesma coisa, só que S interseção com T. Então, eu preciso que o ponto B satisfaça as duas equações agora. 3x sobre 2 mais 5 sobre 2. E também esteja sobre a reta T, que é menos 2x sobre 3. Então, isolando aqui o x fazendo as contas, vou deixar para vocês de exercício, mais o xb vai ser menos 15 sobre 13, tá? E o YB vai ser 10 sobre 13. Então, o ponto B tem essas coordenadas aí. Menos 15 sobre 13, 10 sobre 13. Então, encontramos esses dois pontos. E aí, a distância entre as retas vai ser a distância AB. Então, vou colocar aqui, ó, a distância entre R e S vai ser a distância entre esses pontos AB, né, que é o tamanho, então, do segmento AB, que, fazendo as contas, vocês verão que vai dar 4 sobre raiz de 13. Tá? Então, é assim que funciona. Ó, eu vou de novo aqui calcular compartilhar com vocês um Desmos, que eu já tinha feito esse exemplo quando eu estava preparando as aulas, aí eu já vou mandar o link para vocês. Espera lá, primeiro deixa eu compartilhar a tela. Acho que é essa daqui que eu quero compartilhar. Isso. E deixa eu aqui copiar, vou colocar aí no chat. Tá? O link, então, dessa tela que eu tô compartilhando, depois vocês... Então, vejam aqui, né? Deixa eu colocar, eu tinha chamado de P e Q antes, deixa eu só consertar aqui. A e B. Então, vejam, temos aí a reta R, que é a reta vermelha, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. A reta S, que é a reta azul, 3x menos 2y mais 5 igual a 0. A reta T, né, y é igual a menos 2 sobre 3x, a equação geral dela é 3y mais 2x igual a 0. Então, coloquei aí as coordenadas do ponto A, que a gente encontrou, igualando as equações, né, das retas R e T, achamos o ponto A. Menos 3 sobre 13, 2 sobre 13. A mesma coisa fazendo, a gente acha o ponto B, menos 15 sobre 13, 10 sobre 13, né? Tá aí dado em coordenadas decimais, enfim. E aí eu calculei essa, vou ter que corrigir aqui, porque é a distância entre A e B. E aí já aparece aí esse valor, né? Então, vejam que nós... E claro, gente, se eu mudar essa... Ó, se eu vier aqui e copiar essa equação geral da reta T, e eu vou colocar aqui um novo campo, e eu apenas acrescentar um outro, sei lá, coeficiente angular, mais 4, tá vendo? Ó, eu tenho... Se eu trocar, eu vou trocar os pontos de interseção, mas a distância permanece.
né? A distância entre as retas é essa. Então, eu tenho esse ponto aqui de interseção. Vou colocar essa legenda que tá ali, essas coordenadas, sei lá, A', não, B', tá? Tenho esse ponto de interseção aqui. Opa. Oh, caramba. Aqui, colocar a legenda A'. Então, agora, se a gente calcular, vou fazer isso aqui. A distância, entre A', B'. Por que que não deu? Ah, porque eu não chamei aqui esses pontos, tá? Esse B' igual e esse A' igual. Então, se eu calcular, vou chamar de P e Q. Q e P. Então, aqui, P. Só para poder aqui colocar. Então, P, Q. Tá vendo, ó, a distância? Ele arredondou diferente. Aqui ele arredondou 45, né? E aqui 46. Por quê? Porque aqui P e Q estão dados nas coordenadas decimais. Então, ele fez um arredondamento, né? Que ficou nessa última casa decimal aqui um pouquinho diferente, mas eu tinha colocado A e B com essas legendas, perdão, na forma de fração. Então, na hora de arredondar deu esse errinho, mas percebem que é a mesma distância, né? Só tô usando outra reta. Isso aqui como é que eu... Bom, deixa. Eu ia só trocar de cor, mas não vou fazer isso não. Certo, pessoal? Então, é assim que funciona, né? Pra gente calcular a distância entre ponto e reta e entre reta e reta. Tá bem? Gente, então hoje ficamos por aqui. Eu acho que com isso a gente encerra o capítulo 2. Tá bem? Então, semana que vem começamos o capítulo 3 da apostila. Curvas quadráticas. Não deixem de fazer os exercícios das listas, tá? Que eu coloquei lá no Moodle. Vou mandar por e-mail também para o pessoal que não veio ficar sabendo. A apostila tem exercícios, mas eu tenho preferido os exercícios das listas, tá? Eles são mais interessantes, como eu falei. Então, até sábado que vem, galera. Bons estudos!